eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pode cantar comigo em casa? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Graças a Deus. Que bom que você está aí, que bom que você veio para cultuar mais uma vez o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Você que está aí, já pode pegar a sua Bíblia nessa noite, para que a gente possa assim ler da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Essa é mais uma noite especial, é mais uma noite que o Senhor nos abençoou para que estivéssemos aqui essa noite, enquanto tantas pessoas estão fazendo tantas outras coisas, que não adorando a Deus, que não cantando e louvando a Deus nesse momento. Nós estamos aqui, firmes e fortes, orando ao Senhor, cantando ao Senhor e partilhando da sua palavra. Aqueles que querem, certamente irão se chegar. Nesse momento eu gostaria que você que está aí do outro lado, além de pegar a sua Bíblia aí, talvez você esteja assistindo no seu tablet, ou no seu celular, ou no seu computador, e é tão fácil compartilhar para que outras pessoas também possam estar junto conosco nessa noite, para partilhar da palavra do Senhor, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia nessa noite. Eu gostaria que você lesse junto comigo Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 11. Esse texto de Filipenses é um texto muito conhecido, mas talvez as pessoas não tenham ainda prestado atenção que algumas versões trazem o hino. Sim, esse é o hino que a comunidade cantava, esse é o hino que a igreja de antigamente cantava. E qual é esse hino?
esse hino rende graças ao Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador das nossas vidas. Vamos ler o hino que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que lindo hino esse hino. Com certeza a comunidade cantava esse hino, um hino cristológico, um hino que está dizendo da quinoses, o esvaziamento de um homem que era Deus, mas não quis ser igual a Deus, poderia ter rejeitado qualquer compromisso com os seres humanos, porque ele era Deus, mas ele assumiu a forma humana e se entregou para nos salvar, para nos dar a vida, para nos dar paz, para nos dar segurança, para nos dar a ressurreição. Coisa gostosa isso, né? Esse cântico diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
O nome do Senhor seja louvado nessa noite, mais uma vez, que o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, possa verdadeiramente ser louvado pela minha vida, pela sua vida, que você nessa noite possa louvar esse Deus poderoso. Existe uma canção que particularmente eu gosto muito, e eu tenho que dar uma pescada aqui, eu tenho que olhar, porque senão eu não acerto a letra. E diz sobre o Rei da Glória: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Amém? Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve, virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará, sim, Jesus
voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor Jesus voltará. Eu creio que esse Deus Todo-Poderoso, que viveu aqui entre os homens, e foi tão humilhado, tão machucado, mas Ele voltará em glória, e todo olho o verá. Amém. Nesse momento, eu gostaria que você, nós temos aqui sempre o nosso momento de oração. Eu gostaria que você orasse pela nossa comunidade de fé, orasse por alguns irmãos que estão enfermos. O nosso WhatsApp da igreja, alguns irmãos já sabem quem são, outros são pessoas que pediram oração, pediram para que nossa igreja estivesse nesse momento em oração pela sua família, em oração pelos seus filhos, e que Deus assim os cure e os guarde. Nós sabemos que nós estamos diante de um tempo muito difícil, é um tempo em que nós devemos clamar ao Senhor o tempo todo, clamar por defesa, clamar por força, para que nós possamos suportar esse momento, que olha, não tem sido nada fácil esse momento de pandemia, nada fácil esse momento de crise econômica no país, e que nem se alastrou ainda, principalmente a crise econômica, mas infelizmente, daqui uns dias nós veremos tempos difíceis, e a igreja do Senhor deve estar pronta, preparada, orando para agir. Nós temos ali na nossa comunidade, você que faz parte da nossa comunidade, já pode levar na terça-feira e nas quintas-feiras, pela manhã, você pode levar ali seu quilo de alimento. Nós estamos sempre fazendo cestas básicas, e nós distribuímos a algumas pessoas. Felizmente nós não tiramos fotos, nós não saímos por aí divulgando quem são as pessoas que são beneficiadas, mas certamente essas pessoas sabem e são muito gratas. E olha, nós como comunidade devemos fazer o bem. E deixa eu trazer uma frase aqui que todo mundo fala, mas que pouca gente, nos dias de hoje principalmente, tem vivenciado, que fazer o bem sem olhar a quem, e eu diria sem tirar selfie, sem registrar esses momentos, e a gente deve fazer o bem em todo tempo, mesmo quando ninguém estiver vendo. Então, por favor, se você aqui de Amélia Rodrigues quiser trazer a sua contribuição para a cesta do amor, para que a gente possa estar ajudando as pessoas. Então, ore por essa comunidade, ore pelos enfermos, ore por aquela família que está precisando de nossas orações. Orem ao Senhor nesse momento. Esse é o momento que você tem aqui nesse culto da quinta, no culto do domingo, para que você se dobre aí em sua casa, diante do Senhor, e busque a Ele em oração. Vamos orar ao Senhor.
excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Senhor, nessa noite queremos mais uma vez colocar todos esses pedidos em tuas mãos, ó Pai. Ouve, Senhor, ouve, ó Pai, o clamor do teu povo. Que nessa noite, ó Pai, orações possam ser respondidas, que tua graça alcance lares nessa noite, e que possamos saber de testemunhos de que o Senhor adentrou nessas casas hoje à noite, que o Senhor curou, que o Senhor proveu a cura, a misericórdia, o perdão. Em nome de Jesus, clamamos nessa noite. Clamamos, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas nesse momento da nossa comunidade que está passando por dificuldades, ó Pai. Dificuldades de questão de saúde, ó Pai. Que em nome de Jesus, que elas possam receber a cura nessa noite. Nós confiamos nesse Deus que é sublime, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos, nesse Deus que é todo poderoso, nesse Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Ó Deus, nos abençoe nessa noite, ó Pai. Abençoa, ó Pai, ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você orou em casa? Muito bem, tenho certeza que você certamente orou e agradeceu ao Senhor por tantas coisas que Ele nos tem feito. Hoje para nós é um dia bem atípico, principalmente para nossa família, Irami e eu. Nós vivemos um dia muito tenso hoje,
porque alguns colegas de minha esposa do trabalho apresentaram a Covid-19. E se alguns colegas apresentaram, era possível que ela também estivesse com a Covid-19. Graças a Deus ela fez o exame e, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ela não apresentou nenhum sinal da Covid-19. Isso é muito bom para o tempo em que nós estamos vivendo. Então, hoje foi um dia bem tenso para nós, a família aqui, a família Maia, né, e eu, e Irami, e a gente ficou sabendo, então ficou mais tranquilo quanto a essa questão. Nós temos algumas preocupações, e a nossa preocupação sempre é não proliferar o vírus, né? A gente tem entendido isso muito, que a gente tem que se prevenir, tem que usar máscara, tem que sair só necessariamente, e eu tenho feito isso esse tempo, mas minha esposa tem trabalhado todo dia, tem ficado na linha de frente, e só misericórdia do Senhor mesmo sobre as nossas vidas, e Ele sabe muito bem disso, e as orações dos irmãos, que sempre têm chegado ao trono da graça, as orações dos irmãos, que sempre têm feito em prol do seu pastor, em prol da família pastoral, que Deus continue vos abençoando, né? Nossa filha Sara estava um pouquinho enferma, mas graças a Deus está curada também, graças ao bom Deus, não apresentou mais nenhum sinal, nem nada de alguma alteração no seu físico, no seu biológico, no seu físico. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos falando esses dias, e hoje é o último dia que eu falo, pelo menos nessa perspectiva desses encontros joaninos. Talvez a gente tenha um novo encontro no Evangelho de João, mas a partir de outra perspectiva. Mas esse mês a gente termina em 4 encontros, né? Os 4 encontros hoje seria o 4º encontro. Se você ainda não ouviu o primeiro, eu sei que tem muita gente que não ouviu, nem viu o primeiro, e depois o pastor vai fazer umas pegadinhas aí com os irmãos da igreja, para ver se os irmãos estão verdadeiramente ligados e ouvindo a palavra de Deus, né? Abra lá sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 20, deixa eu me arrumando aqui, Evangelho de João, capítulo 20, você pode já pegar a sua Bíblia, a partir do verso 11, ok, você já abriu a sua Bíblia, João capítulo 20, a partir do verso 11, amém? Eu tenho certeza que hoje nossa internet, eu compreendo que ela não está 100%, né? Mas eu acho que está legal aí. Vocês podem dizer alguma coisa, se está assistindo, se está travando, mas eu creio que está tranquilo aí, né? Diz assim a palavra de Deus: Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé,
mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que lhe dissera. Que lindo essa passagem do Evangelho de João. Evidentemente, queridos, que nós estamos tratando nesses dias aqui dos encontros, e é sempre bom a gente relembrar que encontro traz relacionamento, que encontro traz aproximações. Esses encontros requer também coragem de cada um de nós para que se encontre com esse Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós somos livres para fazermos as nossas decisões, as nossas escolhas e os nossos encontros, mas todos nós também somos responsáveis pelas consequências desses encontros. Quando nos encontramos com Jesus, a consequência é vida, a consequência é a vida eterna, a consequência é uma vida de paz, a consequência é uma vida com o ressuscitado. Tem muita gente que não está escolhendo esse encontro, está escolhendo outros tipos de encontro, muitos desencontros da vida. Quando nós olhamos para o texto de João, e nesses dias, nessas 4 semanas, eu tenho tentado apresentar para vocês esse Jesus Cristo de Nazaré, que anda com os homens, e que anda também com as mulheres. Esse Cristo que João tão sabiamente escreve. E olha, eu lendo esse texto, eu cheguei a ter lágrima nos olhos pela emoção do encontro, por a emoção desse encontro de Maria Madalena com Jesus Cristo de Nazaré. Mas é interessante que esse amor denotado por essa mulher a esse Jesus Cristo de Nazaré é o amor em que nós somos convocados a assumir. Quando nós lemos o texto de João, nós vemos que foi o discípulo amado que escreveu. E quando eu penso no discípulo amado, eu penso que esse é o arquétipo, que esse é o modelo para que a gente também seja seguidora de Jesus Cristo de Nazaré. Seguir a Jesus com a coragem do discípulo amado. Qual é a coragem do discípulo amado? Quando a gente vê os textos bíblicos e quando a gente vai lendo João, a gente vai ver que João, o apóstolo amado, esse discípulo amado, está aos pés da cruz. É preciso ter essa coragem, de ter esse encontro com Jesus, a ponto de ir para o pé da cruz, a ponto de também ter responsabilidade, porque ali no pé da cruz, Jesus também o chama para cuidar da sua mãe, para cuidar dos seus irmãos. Isso é muito lindo. Além de assumir essa postura de coragem, assumir uma postura de responsabilidade. O Evangelho de João vai tratando sobre isso e vai fazendo com que eu tenha mais amor por Jesus, que eu tenha coragem de decidir-me por Jesus, que eu tenha coragem também de ser responsável pelas pessoas. E isso o Evangelho de João vai mostrando a todo o tempo. Sem dúvida, João é aquele que tem coragem de amar. E toda a sua narrativa e todas as suas sempre impõe essa coragem do amor, de se lançar ao amor. Se você lê João, se você lê as cartas joaninas, também vai falar desse amor
desse grande amor, que é a negação de si e se lançar a Jesus. Lembro sempre desse se lançar como o último estágio que Kierkegaard vai dizer, né? O estágio da fé, é esse se lançar. Deixa eu dizer uma coisa para você: só vive no encontro com Jesus bem aqueles que se lançam verdadeiramente aos pés de Jesus, aqueles que se colocam nas mãos de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, e esse texto é crucial de João, porque marca aqui a ressurreição. O capítulo 20 vai mostrar a ressurreição de Jesus. Vai mostrar que no primeiro dia da semana, esse Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, crucificado pelos homens maus, sim, que não entenderam o projeto de Deus para suas vidas. Ali, nessa ressurreição, acontece aquilo que nós cristãos, aquilo que nós teólogos chamamos que é a base de todo o cristianismo. Sem ressurreição, não há cristianismo. Sem ressurreição, meu querido, se você não acredita na ressurreição, reveja, nós acreditamos na ressurreição. E algo interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios 15, verso 14, vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Cristo ressuscitou, isso é a base do cristianismo, e daí emerge diferente de qualquer outro tipo de credo, de qualquer outro tipo de religião, porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Um teólogo chega a dizer que somente se Cristo ressuscitou, aconteceu algo de verdadeiro, de verdadeiramente novo, que muda o mundo e a situação do homem. Esse alguém que citou isso é Joseph Ratzinger, que vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então não há sentido a fé cristã. Sim, Cristo ressuscitou. E nós temos aqui diante de nós o texto que acabamos de ler. Ressuscitou e apareceu primeiro a uma mulher chamada Maria Madalena, uma mulher talvez mal interpretada durante todo o tempo da nossa história vivida. De lá para cá sempre distorceram a Maria Madalena, e certamente alguém xingando outra pessoa já disse assim: você é uma Maria Madalena, porque tem muita gente que pensa que Maria Madalena era uma prostituta, não é? Você certamente já ouviu: Maria Madalena era uma prostituta. Inclusive, esses dias, ouvindo um grande intelectual, e alguém que me surpreendeu, ao pensar que Maria Madalena é uma prostituta, e ele falou até bem de Jesus, e que Jesus cuidava até das prostitutas como Maria Madalena. O texto bíblico não diz que Maria Madalena era prostituta, o texto bíblico diz que Maria Madalena era pecadora, uma pecadora como eu, como você, como qualquer outro. Aliás, que todos nós, semana passada nós falamos daquele encontro com a mulher pega em adultério. Todos nós temos pecado, não é verdade? Maria Madalena é essa mulher que recebe agora, queridos, uma honra. Qual é a honra? Ela vai buscar a Jesus. Ela é a primeira a partir na frente, mas chega lá no túmulo, o túmulo está vazio. Os discípulos então que estão com ela voltam e veem o túmulo vazio, vão para casa entristecidos. Ela, porém, fica, porque ela tem uma vontade: buscar a Jesus Cristo de Nazaré. Ela busca a Jesus de Nazaré, e o texto diz que ela estava ali diante do túmulo, chorando e abaixando-se para ver o que estava lá dentro, porque não estava lá o seu mestre, o seu querido mestre, o Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus que a defendia, esse Jesus que a salvou, esse Jesus que curou-a de suas enfermidades interiores, de seus pecados, esse Jesus que deu sentido à vida dessa mulher, que certamente é uma mulher de posses, mas que certamente vivia uma vida amargurada. Esse Jesus de Nazaré
ela está chorando porque, como os outros discípulos e como os outros apóstolos, não entenderam que a ressurreição de Jesus viria. Talvez fique fácil para nós hoje, olhando para a história e dizer assim: olha, a ressurreição aconteceu. Temos aqui 4 evangelhos que narram a ressurreição, ainda temos as cartas de Paulo que se refere à ressurreição, e ainda assim, hoje, tem muita gente que não acredita na ressurreição, que não acredita que Cristo ressuscitou. Você acredita nisso? Tem gente que acredita que Cristo não ressuscitou. Você acredita em casa? Eu acredito que Ele ressuscitou, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Essa Maria Madalena, então, olhando para aqueles homens que estão ali, são anjos, o texto diz isso, são varões, são homens que estão ali, e procura aquela mulher. Por que você chora, querida? Eu choro porque levaram daí o meu mestre. Há uma fábula ou uma história, principalmente no primeiro século, contada de que roubaram o corpo de Jesus, e por isso ela tem medo que roubaram o corpo de Jesus. O corpo dele não foi roubado, o corpo dele foi ressuscitado por Deus. Aleluia. Quando ela então começa ali a chorar e a dialogar com anjos que ela nem sabe quem é, ela olha para trás e vê um homem que o texto diz que ela pensou que fosse um jardineiro, e eu fico olhando para João escrevendo esse texto maravilhosamente, e eu fico lembrando que verdadeiramente Jesus é um jardineiro, é esse que cuida de nós a cada dia, né? Não é verdade? Esse Jesus que cuida, esse Jesus que veio cuidar do jardim que Deus plantou, sim, através da minha vida, através da sua vida. Então essa mulher pecadora que teve um encontro com Jesus, muda a sua vida e de repente é a primeira a ter um encontro com o ressuscitado, é a primeira a ter um encontro com o Deus ressuscitado. Jesus Cristo de Nazaré a chama mais uma vez pelo seu nome, Maria, e ela então olha e diz Rabone, que quer dizer mestre, e João destaca muito bem isso na língua dos hebreus. João está escrevendo possivelmente de Éfeso, está escrevendo para uma comunidade que tem judeus, gentios, e a gente tem que lembrar que nessa época se fala muito o grego koineu, o grego da época, e palavras como essa deveriam ser traduzidas para que aquelas pessoas tivessem olhando e vendo a cena. Maria Madalena então se encontra com Jesus, vai tocá-lo e é impedida, e de repente Jesus a envia para os outros discípulos, para dizer que eu estou vivo e que eu vou para o Pai, o nosso Pai. Envia ela aqueles irmãos e irmãs para dizer da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Que coisa boa, que texto lindo. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo, mas eu sei que os irmãos, tem muitos que o tempo é muito difícil. Hoje eu conversando com alguém, não era da nossa comunidade, e alguém perguntando sobre a oração do Pai Nosso. Eu disse: olha, tem uma série de sermões feito lá no YouTube. Eu não tenho tempo. Não, pastor, não tenho tempo não. Tem gente que é assim, né? Não tem tempo. Eu poderia ficar debruçado em Maria Madalena aqui hoje sobre esse texto, mas hoje eu não quero falar somente de Maria Madalena. Eu quero dizer de 3 perspectivas que verdadeiramente eu encaro como coisas de Maria Madalena e que somos chamados a pelo menos observar. A primeira delas, queridos, é a procura do noivo. Sim, a procura do amado, a procura de Jesus de Nazaré. Há similaridade do texto de João com Cantares de Salomão, principalmente nos versos 1 e 2 do capítulo 3. Observe o que diz Cantares de Salomão: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei.
Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei pelas suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas ou os guardas me encontraram quando fazia as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. E há uma similaridade muito grande desse texto com o texto de João, sim. E para longe dessas ideias que principalmente alguns autores da obra de Da Vinci ou Dan Brown, se eu não me engano, vai falar que Maria Madalena tinha um caso com Jesus. Tem essas histórias, de histórias com E, né? Eu não sei nem se escreve mais histórias fictícias com E. Depois os professores podem me dizerem aí. Essas histórias por aí, que são fábulas, que são contos. O que na verdade nós vemos é que Maria busca o seu noivo, como nós, igreja do Senhor, devemos buscar o seu noivo, como nós, igreja do Senhor, devemos estar empenhados em buscar a Jesus Cristo de Nazaré. É verdade que tem muita gente que está procurando Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos, na verdade. Tem muita gente que está procurando Jesus Cristo de Nazaré entre os mortos. Tem muita gente que está procurando dar sentido à sua vida com as ilusões mortas dessa vida. Tem muita gente assim, e é verdade. Tem muita gente procurando os prazeres momentâneos. Tem muita gente procurando facilidades. Tem muita gente vivendo de ilusões, ilusões e ilusões. Maria Madalena me ensina a buscar a Jesus, o amado da sua vida. Talvez, e aqui é uma coisa minha, eu olho para esse texto e às vezes eu penso, ela foi buscar errado, ela foi buscar no lugar errado, ela foi buscar no túmulo. Não se procura aquele que está vivo entre os mortos, diria Lucas, capítulo 24, verso 5. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Nas nossas procuras, nós devemos nos empenharmos em buscar o amado da nossa alma. Você tem procurado isso? Você tem se preocupado em buscar o amado da sua alma? Ou as outras coisas têm ocupado o seu tempo? Saiba que essas outras coisas são túmulos de morte, são túmulos sem esperança. A segunda coisa que Maria, depois de ficar no túmulo, depois de buscar a esse Jesus, e ela é a única que faz isso, porque os discípulos certamente estão com medo, estão presos. Essa mulher corajosa, aliás, abre parênteses aqui, as mulheres são sempre corajosas. Mulheres são sempre corajosas. Mulheres têm uma sensibilidade que os homens devem aprender. Aliás, que para longe do machismo que hoje nós estamos vendo, algumas religiões ditas cristãs têm enfatizado muito esse machismo, não é? Quando a gente olha que Jesus aparece não a Pedro, não a Tiago, não a João, mas aparece a uma mulher. Isso quer dizer muita coisa para nós. Isso quer dizer muita coisa. Talvez você nunca pensou nisso, mas Jesus é esse que sempre aparece às mulheres. Jesus é esse que anda sempre com essas mulheres. Jesus é esse que muitas vezes é sustentado no seu ministério por essas mulheres, que tem a sensibilidade do reino, que tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, depois dessa procura pelo amado que essa mulher faz, e que nós devemos também procurar o amado, não entre os mortos, mas entre os vivos, ou seja, ele vive. A partir do verso 13, diz assim: e eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás, e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. E o texto segue,
E Jesus pergunta por que ela chora, e ela ainda não entende que é Jesus. E de repente ela olha de novo, e Jesus a chama de novo, Maria, e ela vira para atrás. E tem uma coisa muito interessante que eu vi nesse texto, que é o 16, que Jesus dizendo para ela, Maria, e virando-se, ela disse na língua dos hebreus, Raboni, mestre, Rabone, mestre, que significa mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você, na nossa procura por Deus, ou na nossa procura pelo amado, nós devemos estar pronto muitas vezes para virar de direção. E é isso que o texto mostra, é isso que vai dizer que ela olhou para a direção de Jesus. Não basta só olhar na direção de Jesus, o texto mostra isso, é preciso ouvir a voz de Jesus. O próprio João, capítulo 10, verso 27, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ter coragem para mudar, ter coragem para assumir uma mudança de trajetória de vida, ouvindo a voz do Senhor Jesus. Isso é para poucos, não é verdade? Poucos têm tido essa coragem. Quanto tempo tem que você aí em casa, que você, talvez, que vai me ouvir depois, quanto tempo tem que Jesus tem falado o seu nome, chamado o seu nome, e você não muda de direção? E você não olha para Ele, e você segue o seu caminho, e muitas vezes diz que está buscando o amado da sua alma, sem dar ouvidos àquele que é o nosso pastor. O hino 84 do nosso cantor cristão vai dizer assim: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Porque nós, muitas vezes, queridos irmãos, não ouvimos a voz do Senhor e tentamos a todo custo sair procurando o amado da nossa vida, sem mudar de direção. Temos a palavra do Senhor o tempo todo nos orientando, mas tem muitos de nós que procura não dar ouvidos à voz do Senhor. Talvez nesse momento eu esteja sendo muito duro, mas a grande verdade é que tem muita gente, queridos, que busca o amado desesperado, mas em túmulos de mortos. Tem muita gente que bota na sua cabeça que está buscando a Jesus, mas que está buscando a si próprio, as suas próprias vontades. É preciso, em nome de Jesus, se virar e ouvi-lo. Isso chama-se metanoia, essa mudança de vida, essa conversão. Talvez tem muita gente que ainda não ouviu a voz do Senhor Jesus. E não é que Jesus não o chamou, não é isso. É que ele não quer dar ouvido à voz do Senhor Jesus. Essa voz que o hino diz que é tão doce, tão terna. Somos chamados à mudança de vida, a mudança de sentido, a mudança de paradigma, para ouvir a voz do bom pastor. Muitos de nós, nessa noite, precisam, em nome de Jesus, dar ouvido à voz do Senhor. O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem dito para você? Ele tem falado, certamente tem falado, eu creio nisso. Nunca se falou tanto do Evangelho de Jesus. E se você for um pouquinho mais espiritual, eu diria que Ele está falando nesse momento com você, que está em casa, para dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. Maria,
João, Paulo, Oséias, Marcos, Lucas, Zequinha, Francisca. Ele tem chamado o nosso nome e muitas vezes nós somos obstinados a seguir as nossas próprias diretrizes, deixando de ouvir a voz de Deus. Por último, queridos, depois dessa busca, depois dessa mudança de sentido, agora o verso 17 diz algo tão importante para nós, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E o 18 diz que Maria Madalena foi e anunciou aos outros. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez eu concorde com J. Carson, que vai dizer que esse é um dos versículos mais complexos da Bíblia. Sim, se a gente fosse olhar aqui profundamente, ficaríamos a noite toda e talvez não chegaríamos no lugar. Como é que esse Jesus ressuscita? Como é que esse Jesus fala com Maria Madalena? E Jesus não permite que ela a toque. Diante de algo tão complexo, que é esse novo ressurgir, que é essa nova vida nunca vista, chamada ressurreição. Sim, porque você já ouviu falar da ressurreição de Lázaro, não é verdade? Lázaro ressuscita, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Lázaro ressuscita, mas depois, com um certo tempo, Lázaro morre de velhice, morre cansado, morre de alguma doença, pode ser. Os que ressuscitaram, que Jesus ressuscitou, certamente morreu. A viúva, ou melhor, aquela viúva de Naim, que tinha um filho, e foi ressuscitado, morreu depois. Mas agora nós estamos diante de um fato totalmente novo, é o fato da ressurreição, é o fato do mistério, queridos, é o fato do mistério do cristianismo, que é crer na ressurreição dos mortos, que é crer na ressurreição de Jesus Cristo, que é o primeiro dentre os filhos de Deus, o nosso irmão mais velho é que ressuscitou primeiro. E diante disso, queridos, estamos diante do mistério da fé. E lendo outros teólogos vai dizer que talvez aqui a nossa fala se cale, porque eu não posso passar para você aquilo que eu tenho visto e ouvido, aquilo que eu tenho sentido no meu coração, aquilo que eu tenho visto na minha vida. Sim, porque alguns teólogos vão dizer que esse é um texto importante, porque a partir de agora a gente não vive mais tocando em Jesus, pegando em Jesus, abraçando em Jesus, mas agora a gente pode vivê-lo pelos olhos da fé. A gente pode começar a viver a Jesus Cristo de Nazaré ressuscitado hoje nas nossas vidas, e eu posso vê-lo pelos olhos da fé, posso senti-lo pelos olhos da fé. E isso, queridos, é uma experiência pessoal. Esse encontro com Jesus de Nazaré, que hoje nós terminamos essas 4 semanas desse encontro, termina no ápice, para que você exerça a sua fé e veja o Jesus Cristo ressuscitado. Pastor, o que eu ganho vendo Jesus Cristo ressuscitado? Essa experiência de fé, queridos, é uma experiência de crer nesse ressuscitado, que muda a minha vida de tal forma, queridos, de tal forma, que eu começo a experimentar uma nova vida, vivendo ainda nessa carne aqui, nessa carne. Sim, viver essa ressurreição já é possível aos olhos da fé, e a gente aguarda a parousia, assim como ele disse que voltaria e buscaria a sua igreja, buscaria a sua noiva. Essa é a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré.
Quando nós cremos na ressurreição, nós perdemos o medo da morte. Nós não temos mais o medo da morte, não temos mais o medo da Covid-19, nós não temos mais esse medo. Ficamos apreensivos? Sim, mas nós temos agora uma garantia, a garantia de que eu entreguei a minha vida a esse ressuscitado, a esse homem que ressuscitou e que disse que com ele também, todos aqueles que nele crê, ressuscitarão também. Ressuscitar é viver uma vida eterna, é viver uma vida de paz, é viver uma vida de harmonia com Deus, e isso é possível hoje, isso é possível agora. Crer no ressuscitado é viver a experiência de que Ele tem força para mudar a minha vida, a minha história de vida. E quantas pessoas, queridos, creram nesse ressuscitado, nesse Jesus de Nazaré, e mudaram as suas vidas. Antes bebiam, antes se prostituíam, antes faziam coisas horrendas, mas a partir desse momento, desse encontro, esse poder com o ressuscitado transforma vidas. É crer que diante da nossa existência também, não estamos mais sós. Sim, sim. Quando eu creio nesse ressuscitado, quando eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, quando eu creio nisso, eu tenho a fé, essa fé que eu entrego toda a minha vida nele, e sei que ele está aqui neste momento, fazendo-se presente aqui nessa hora. Por quê? Porque ele ressuscitou, e tudo isso só é possível porque ele ressuscitou. O grande desafio é crer, o grande desafio é crer em Jesus Cristo de Nazaré, que é ressuscitado. Tem um livro de Edwards Kilibitz, se eu não me engano, é assim o nome dele, que vai dizer o ser vivente. Jesus é o ser vivente, é o ser vivente que vive entre nós, pelo seu poder, pelo poder da ressurreição, o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que nessa noite, a gente possa procurar o amado das nossas vidas, que a gente possa mudar o sentido e ouvi-lo, que a gente possa crer na ressurreição. Maria Madalena faz algo que até hoje tem muita gente intrigada e tem muita gente discutindo sobre sobre pastorado feminino, sobre apostolado e etc, coisa e tal. A palavra apóstolo significa enviado, e Jesus faz dessa apóstola, Maria Madalena. Sim, o termo apóstolo do grego significa enviado, e ela é a primeira a ser enviada para dizer de algo tão sublime. É possível, sim, é possível ter uma nova vida a partir do encontro com Jesus Cristo. É possível, sim, mudar de vida, ter um encontro com o ressuscitado. Que nessa noite você tenha um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, esse que ressurgiu dos mortos e está vivo à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por a vida do apóstolo João, esse discípulo amado que nos reservou para esses dias encontros nesse teu evangelho, um evangelho que narra Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré que sofreu, que caminhou com aquelas pessoas humildes daquela Galileia, o Jesus Cristo de Nazaré que foi morto, mas que foi ressuscitado por Deus o Todo-Poderoso, e cremos na ressurreição, cremos que o Senhor pode nos levantar dos mortos, hoje mesmo, para vivermos uma vida em abundância, uma vida de ser vivente, já nesse período, aguardando sim a tua volta, a parousia, a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe, queridos, que a graça
de Deus, o amor de Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa noite e até domingo, se Deus assim nos permitir.